contrária à sua vida. Amém, queridos? Bom, seja bem-vindo todos vocês, glória a Deus, obrigado pela sua presença, né? Hoje é o nosso culto de domingo, é o dia em que nós separamos para celebrar em família, para cultuar ao Senhor, para ter um tempo de adoração, um tempo de busca ao Senhor, né? E estamos aí há um mês praticamente sem ter a nossa reunião de presença, mas glória a Deus porque podemos ter esta ferramenta que nos permite essa comunicação, este acesso, né? Glória a Deus, eu realmente estou muito apaixonado, sempre fui muito apaixonado por vocês, amém? E há uma saudade muito grande de querer se encontrar, se abraçar. Nós somos assim, amém? Nós somos uma igreja que gosta de abraçar, de beijar, de tocar, e isso realmente nos faz diferente. Mas logo mais nós estaremos fazendo isso para a glória do Senhor, amém? Eu queria fazer uma oração agora neste momento, enquanto vocês vão se ajeitando, amém? E nesse tempo eu gostaria que você se unisse comigo, onde quer que você esteja aí, que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça, e que você leve um pouco os seus pensamentos ao Senhor. Começa a meditar no Senhor, se estiver aí em família, se estiver aí com seu esposo, se estiver sozinho, não importa, que você se una a nós neste momento, sabe? Esteja unido, esteja ligado conosco. Queremos neste momento assim apresentar ao Senhor as nossas vidas, amém? Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, queremos dar a ti a honra, a glória, o louvor, a majestade. Queremos declarar, Senhor, que tudo e todas as coisas, Senhor, estão debaixo do teu controle, Pai. Nunca, Senhor, nada esteve fora do teu controle, Pai. Ó Deus, tu és o Deus soberano, é o Deus que temos confiado, é o Deus que temos colocado a nossa confiança, é o Deus que temos aguardado, Senhor. Ó Deus, a esperança no nosso coração, Senhor, ó Deus, é a luz, é a nossa estrela da manhã, Senhor, é a Ti que temos aguardado, Senhor, é o nosso sol da justiça, Senhor. Ó Deus amado, não importa, Senhor, ó Deus, quais são os ou quão mal sejam as notícias que têm chegado, qual é o prognóstico que o mundo tem dado, quais são as previsões, ó Deus, mas nós temos a Tua palavra, Pai, nós temos a Tua promessa, Senhor, é a Tua palavra que rege as nossas vidas, é a Tua promessa que direciona, que nos conduz, que nos direciona, Pai, e nos leva, Senhor, a Deus, ao destino desejado, esperado, pois o Senhor mesmo diz que os Teus pensamentos, Senhor, ao nosso respeito, são pensamentos de paz. Ó Deus, o que o Senhor tem para nós é preparado, Senhor, aquilo que os olhos não viram, que não subiu ao coração do homem, ó Pai. Ó Deus, mas o Senhor já tem nos revelado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Já tem colocado em nós, ó Deus, essa porção, Senhor, através do Teu Espírito, revelando, Deus, a Tua doçura, a Tua soberania, a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua fidelidade, Senhor. Nós Te adoramos, ó Pai. Nós Te bendizemos, Senhor, por este momento. Pai querido, eu quero orar por cada casa, cada família, Senhor, cada lar, Senhor. Ó Deus, não sabemos o que tem se passado, não sabemos quais são, Senhor, as lutas, as dificuldades que têm ocorrido dentro das casas, ó Pai. Talvez situações tenham se desencadeado, Deus, talvez agressões, Senhor, verbais, talvez físicas, Senhor, talvez casas, lares que têm enfrentado problemas, Senhor, de vícios, de álcool, Senhor. Ó Deus, nós, ó Pai, só podemos imaginar, Senhor, o tamanho, Senhor, das dificuldades, das lutas que muitos têm passado. Mas nesta hora, Senhor, neste momento, nós unimos a nossa fé como igreja, Pai, e declaramos, Senhor, a Deus, que aonde quer que chegar a Tua palavra, onde quer que chegar, a Deus, a nossa voz, ó Pai, possa ser determinado em nome de Jesus,
que todo mal cesse, que toda tormenta cesse, que toda tempestade, onde está instalado o mal, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, que vai chegando a libertação, a mudança, a transformação, Pai, em nome de Jesus. Quantas mentes, quantas pessoas psicologicamente estão abaladas, Senhor, ó Deus, estão em pânicos, ó Deus, estão vivendo um tempo, Senhor, ó Deus, de aflição, ó Deus, eu declaro paz sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada vida, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu declaro, Senhor, Deus, que haja restauração de vidas, ó Pai, haja libertação, ó Deus, eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, que esse seja um tempo em que o Teu Espírito, de forma poderosa, venha converter o coração dos pais aos filhos, ó Pai, o coração dos filhos ao Pai, pois esta é uma promessa da nova aliança, Pai. Esta era uma promessa que o Senhor tem liberado sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus eu declaro que haja, Senhor, um tempo de testemunho, Senhor. Ó Deus, de vidas testemunhando, Senhor. Ainda, Senhor, que seja um período, ó Pai, aonde as trevas cobrem as terras e aonde a escuridão, Senhor, os povos, mas sobre os Teus filhos, ó Pai, sobre aqueles que têm confiado, que têm crido, ó Deus, vai resplandecendo a Tua luz, a Tua presença, Pai, sobre cada vida, lares que estão vivendo um tempo, Pai, um tempo de escassez, onde o dinheiro tem se acabado, onde a sua dispensa, Senhor, tem se acabado. Nós queremos declarar, Senhor, ó Deus, que haverá provisão, assim como nós nos disponibilizamos, ó Deus, para ser um canal de bênção, de suprimento, Pai, através dos nossos canais, dos nossos contatos, queremos de alguma forma colaborar, mas nada mais poderoso, Deus, do que a oração, do que o clamor, do que, Senhor, a dependência do Senhor que temos colocado, Pai, para que o Senhor mude situações, mude circunstâncias, seja onde quer que seja, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, que haja paz em cada coração, que haja vida, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, a Tua presença, declaramos a Tua glória, Senhor, sobre cada um, em nome de Jesus, aleluias, amém, graças a Deus, amém, aleluias, Deus abençoe, amém, amém, a Sami está aí, Deus abençoe, glória a Deus pela vida de cada um, amém, 8h45 agora, eu queria que você aí, se você tivesse aí a sua Bíblia aí, se não tiver também, que você nos acompanhasse, eu quero ler uma passagem no livro de Gênesis, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, amém? Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, aleluias, amém? Seja bem-vindo, cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente, amém? Que você permaneça conosco até o final, que você esteja com seu coração aberto, esteja sensível, amém? Peça ao Senhor que venha falar com você, peça ao Senhor, diga, Deus, fala comigo nesta noite, ministra o meu coração, sabe, você precisa, quando está diante da palavra, despertar um desejo, despertar uma vontade, assim como você quando tem sede, bebe água, né? Quando estamos diante da palavra do Senhor, é preciso termos sede, desejar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela entra na nossa mente, mas não é o suficiente na mente, ela precisa entrar no nosso coração. Amém? É muito possível que uma pessoa tenha fé na mente, mas ela não tenha uma fé no coração. E acredite, a fé na mente não resolve muita coisa, não traz muito benefício na vida da pessoa. Mas todo aquele que tem uma fé no coração, é certo que ele tenha fé na sua mente. Amém? Por quê? Porque precisa passar pela mente para chegar ao nosso coração. Então, não permite que a palavra do Senhor fique apenas no âmbito da sua mente, do seu entendimento intelectual. Não, peça ao Senhor para que traga revelação, para que te leve às águas mais profundas,
Peça ao Senhor que abra o seu entendimento, diga: Senhor, fala comigo, Espírito Santo, ministra na minha vida, sabe, eu quero me aprofundar, eu quero mergulhar na tua presença. Então que nesta noite você possa fazer essa oração, pedir ao Senhor que fale com você. Talvez seja essa noite em que a sua vida vai ter uma guinada, uma mudada completa, amém? Porque é Deus que realiza, é Deus que faz isso nas nossas vidas. Então que você faça isso, abra o seu coração, peça ao Senhor que ministre na sua vida, amém? Gênesis no capítulo 6, no versículo 1 até o versículo 8, diz assim, que você possa acompanhar, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome da antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém para Noé, Deus mostrou graça. Porém, para Noé, Deus mostrou-lhe graça. Amém? Aleluias. Graças a Deus. Veja, essa passagem que nós lemos, ela é uma passagem que acaba gerando muita polêmica acerca de muitas coisas. Não é esse o meu objetivo, não é esse o meu propósito, embora eu tenha o meu entendimento acerca dos assuntos aqui tratados, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero extrair desse texto algumas verdades que possa ser contemporânea para nós, que possa atender ao nosso coração, que possa alimentar a nossa fé, que possa gerar esperança na nossa vida. Amém? O meu objetivo nesse texto, em que gera muitas discussões acerca dos assuntos que ele diz, dos filhos de Deus, dos filhos dos homens, enfim, não é isso que nós vamos estar falando hoje. Quem sabe um dia, não aqui, espero que não seja aqui, dia na igreja, eu possa explanar isso de uma forma mais ampla, estudarmos isso mais profundo. Mas hoje eu quero trazer para você algo que, como eu disse, aplica-se à nossa vida. Sabe, apesar dos tempos de Noé estar separado dos nossos tempos por alguns milhares de anos, algumas coisas não são diferentes. Algumas coisas permanecem. Sabe, por exemplo, o homem continua sendo homem com toda a sua natureza. Desde o dia em que Adão, o cabeça da humanidade, falhou com Deus, levando consigo toda a raça humana, amém? As coisas continuam. Da mesma forma, Deus continua sendo Deus, sempre procurando em todo o tempo da história da humanidade levar o homem a ver levar o homem a ver a disposição de Deus, a sua maravilhosa graça, a única forma para a qual o homem possa viver plenamente debaixo da bênção de Deus. Sabe, no entanto, Romanos, para você entender algumas coisas, capítulo 1, quando você lê Romanos, o apóstolo Paulo, ele expõe algumas verdades acerca da natureza do homem. O homem que não provou o novo nascimento, o homem que não teve a experiência de regeneração. Então nós vemos lá por 3 vezes o Senhor dizendo acerca deste comportamento do homem, deste coração do homem, o coração onde não havia sido ainda regenerado. Quando você vê Romanos no capítulo 1, no versículo 24, você vai ver que Deus os entregou
à cobiça, ao desejo do seu próprio coração. No versículo 26, você vai ver novamente dizendo que Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. No versículo 28, você vai ver novamente Deus dizendo que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Sabe, por que diz que Deus os entregou? Sabe, é como se o homem rejeitasse a graça de Deus, desprezando o favor, a salvação oferecida por Deus e preferindo a independência de Deus. Veja, os homens, eles de maneira geral, eles não querem Deus nas suas vidas. Sabe, os homens não querem Deus nas suas empresas, eles não querem Deus na arte, eles não querem Deus na política, eles não querem Deus na economia de um país, eles não querem Deus na educação de um país, de uma nação. Sabe, eles querem ver, como diz o texto, eles querem ver os homens de fama, os valentes, os heróis da antiguidade. Eles querem ser o salvador do mundo, eles querem ser os sábios da terra. Né? Esse texto ele fala acerca de que havia os sábios, os homens de fama, os valentes da terra da antiguidade. E é esses que atraem os homens. Entende? É esses que chamam a atenção dos homens. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 19 e 20, Deus vai dizer assim, ó, que porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito que Deus ele apanha o sábio na sua própria astúcia, ou seja, na sua própria sabedoria. E também diz no versículo 20 que o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Veja, analisa com sinceridade. A maioria dos nossos problemas, eles se dão por consequências das nossas escolhas. Não é verdade? Do nosso livre-arbítrio. Muitos dizem que a humanidade ela está tomando o controle, né? No entanto, o mundo está, nos dias de hoje, por exemplo, intocados dentro de casa. Estão aguardando o momento. Qual o momento? O momento dos homens de fama, dos valentes, dos heróis da antiguidade, ou seja, daqueles da sua intelectualidade, da sua capacidade mental de anunciarem, né, que já resolveram o problema a qual tem prendido as pessoas dentro da sua casa, gerado todo este pânico, essa pandemia que tem ocorrido. Sabe, Gálatas no capítulo 6, no versículo 8, diz assim, que quem semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas que quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sabe, Deus, ele tem nos dado o livre-arbítrio. Deus tem dado ao homem condições de fazer as suas escolhas. E os homens têm usado o seu livre-arbítrio. No entanto, a Bíblia diz algumas coisas. Eu quero apenas fundamentar esse ponto para você, para que nós possamos entrar numa outra base. Eu preciso que você tenha uma visão de que a Bíblia diz que nos dias de Noé é como nos nossos dias. Diz que as pessoas casavam, elas viviam a sua vida corriqueiramente, se davam em casamentos, compravam, vendiam. Ou seja, não há nenhum problema nisto. Não há nenhuma, na verdade, pelo contrário, isto é uma ordem, é uma bênção de Deus sobre a nossa vida. O problema são as práticas que procedem do coração do homem. O que ele desperta aqui é algo que nos leva para olharmos não apenas o exterior do homem, mas para olhar da onde nasce todas as intenções e os propósitos do coração do homem. Sabe? Então não há um problema em fazer as coisas, o problema é quando o homem se esquece que há uma graça disponível para ele. Que é um Deus gracioso, que é um Deus bondoso, que é um Deus misericordioso. E eles trocam essa bondade de Deus, essa benignidade de Deus e transforma isso em libertinagem. É quase que dissesse assim, olha, Deus não se importa conosco, vamos viver a vida, vamos caminhar de qualquer forma. E sabe, Deus não está vendo o que estamos fazendo. Então, a Bíblia diz assim, em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 14, ele diz assim, ó, porque Deus há de trazer o juízo
todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam elas boas ou quer sejam elas más. E Eclesiastes 11, no versículo 9, diz assim, ó. Diz, alegre-se, jovem, se alegre na sua mocidade, na sua juventude, né? E que o seu coração lhe dê muitas alegrias nos dias dessa sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e que agradam os seus olhos. Saiba, contudo, ou saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá conta. Sabe, haverá um dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele vai julgar o segredo das pessoas, de acordo com este evangelho que nós pregamos. Romanos 2,16 diz isso, sabe? Mas isso será um dia, haverá um dia, não é hoje. As pessoas, elas gostam de dizer que Deus está julgando as pessoas, que Deus está, na verdade, aplicando juízo sobre as pessoas. Eu quero que você entenda uma coisa hoje, ou pelo menos um pouco disso, ou pelo menos dar um start, para que você comece a buscar esse entendimento acerca de um assunto tão importante para a sua vida. Um assunto que te coloca em um nível diferente do que muitas pessoas têm vivido. Sabe, quando Deus diz, que nós lemos que o meu espírito não contenderá com ele, ou seja, com o homem para sempre. Sabe, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu não vou forçar o homem a me amar. Deus está dizendo, olha, eu não vou forçar o homem a me aceitar. Eu não vou forçar o homem a confiar em mim. Eu não vou forçar o homem a me querer. Eu não vou forçar o homem a andar em justiça e em retidão. Sabe, Deus está dizendo, olha, eu não vou fazer isso. Não faz sentido, não tem propósito. Olha, nunca foi e nunca será o plano de Deus forçar o homem a amá-lo. Esses dias, estava conversando com uma pessoa e ela então disse assim para mim, ela falou assim, olha, se Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, então, por que é que Deus deixa acontecer o que tem acontecido? Sabe, isso é um pensamento de uma pessoa que não conhece nada acerca da palavra de Deus. É uma pessoa que não sabe nada de Deus. Ela não conhece o caráter de Deus. Ela não conhece as intenções de Deus. Ela não sabe nada. É como se você, por exemplo, de repente chega em um determinado momento na minha vida e você tira uma foto e me vê em uma situação. E aí você, por aquela foto, você queira definir toda a minha vida. Não faz nenhum sentido. Não tem a menor lógica isso. Para que você entender Deus, você vai entender que Deus nunca planejou, nunca teve a intenção de que o homem sofresse ou de que o homem passasse o que muitas das vezes os homens têm passado. Não faz o menor sentido Deus forçar o homem para amá-lo. Não faz sentido, é como se eu chegasse em casa e dissesse para minha esposa, olha, você precisa me amar. Você tem que me amar, você é obrigado a me amar. Olha, você casou comigo e agora você tem que me amar. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido se quero dizer para os meus filhos que ele tem que me amar. Sabe, isso é tudo consequência de uma vida junto. Sabe, essa vida junto. Então não importa se em algum momento eu não me comporto bem, mas eles me conhecem o meu caráter. E as pessoas falam de Deus porque elas não conhecem o caráter de Deus. Elas conhecem Deus porque elas veem uma foto e acham que foi Deus que mandou aquele problema, aquela situação sobre a vida da pessoa. Olha, se eu disser para minha filha, dizer assim, olha, não coloque a mão no fogo porque o fogo queima. E ela foi colocar a mão no fogo e queimar. Gente, entenda uma coisa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu disse que não poderia colocar, mas eu descuidei, por algum motivo ela foi lá e colocou a mão no fogo. Sabe, veja só, o versículo 8 do livro que nós lemos, ele diz assim, ó, que a Noé, porém, o Senhor mostrou a sua graça. Sempre foi o plano de Deus que o homem se achegasse a Deus por meio da sua bondade e do seu amor. Quando o homem procura viver independente de Deus, ou
ter Deus como um remédio específico para a hora da sua necessidade, sabe, isso fere o coração de Deus. Isso fere o amor, isso machuca, isso entristece. Sabe, quando um pai, uma mãe, ele procura cuidar do seu filho, proteger o filho, aconselhar o filho, procura ajudar o filho, né? E o filho o rejeita, ignora, despreza o seu conselho, ignora os seus conselhos, né? Então, aquilo fere o amor, aquilo entristece o amor do pai, o amor da mãe. Mas acredite, eles não deixam de amá-lo. Sabe como Deus então faz para que o homem se volte para ele? Sabe como Deus trabalha, né, para levar o homem a um arrependimento, ou seja, a uma mudança de pensamentos? Muitos querem antecipar esse dia do juízo de Deus, né? E às vezes eu até vejo que até com boas intenções, ele diz o seguinte: olha, se arrependa, porque isso é o juízo de Deus, isso é o castigo de Deus sobre a nossa vida. Olha, eu acabei de dizer, eu creio que haverá o juízo de Deus. Um dia Deus há de julgar, nós lemos agora há pouco. Mas você vai entender algo nessa noite, eu espero que você realmente reflita comigo sobre isso. Sabe, haverá um dia, como já dissemos, mas não será agora, não é agora. E se for agora, acredite, não é sobre a igreja, não é sobre os que creem, não é sobre os filhos de Deus. Entende? As pessoas, elas olham aquilo que o diabo está fazendo e elas atribuem a Deus. Elas dizem, Deus está fazendo isso, Deus está realizando isso. Elas preferem atribuir uma obra do diabo a uma obra de Deus. Isso não é legal. Verdade, isso não é bom. E quando Deus faz uma coisa boa, ela simplesmente ignora. Não, nós não queremos ser assim. Nós não queremos agir dessa forma. Romanos, no capítulo 2, no versículo 4, você pode ler lá depois, diz assim que, será que essa bondade de Deus, esse tempo de Deus de reagir, como muitos, na verdade, acham que está demorando, e outros atribuem as circunstâncias que estamos vivendo como o juízo de Deus? Então Romanos 2,4 diz assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade de Deus, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Esse arrependimento, como já temos falado várias vezes, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de propósito no coração. Sabe, Deus ele dá um tempo para que o homem ele reflita sobre o seu comportamento, que ele reflita sobre os caminhos que ele está caminhando. Deus ele dá um tempo para que o homem pense aquilo que o caminho que ele está seguindo. É claro que ele sofre nas suas vidas as consequências. Por quê? Porque o que ele semeia na carne, ele vai receber na carne, neste corpo. Mas não significa que é o castigo de Deus, significa que ele semeia algo e recebe algo. Mas a ira de Deus, a bondade de Deus, ela supera isso, ou seja, ela é um tempo que Deus dá para que o homem, ele mude o seu propósito, mude o seu pensamento, converta seus pensamentos para Deus, a sua vontade para com Deus. Sabe, você está vivendo este tempo. Sabe, você tem sido bombardeado, é live de todo quanto é lado, pessoas falando de Deus, falando de Jesus, pessoas que entram todos os dias e falam e ministram, e trazem uma palavra de fé, uma palavra de esperança, sabe? Hoje já nem tem muito o meu pastor, porque todo mundo ouve todo mundo hoje, amém? Sabe, ouve a palavra, mas esse tempo, querido, você tem tido oportunidade, ou você que tem agido mal com a sua esposa, você tem tido tempo, a bondade de Deus está batendo na sua porta para você mudar este propósito. Você que tem agido mal com seus filhos com os pais, ou o esposo, a esposa, com quem quer que seja, você tem recebido uma direção, muda o seu pensamento, muda o seu comportamento, muda a sua vida, busque a Deus para que haja um propósito diferente na sua vida, porque quando vem consequências por conta dos nossos erros, aí eles apontam para Deus e dizem assim: ah, é Deus que está castigando. Não, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não. Se pôr a mão no fogo vai queimar, e não vai dizer que foi Deus que queimou a sua mão. Sabe, quando vamos ver algumas coisas aqui, como Deus mostrou a sua bondade
né, e a sua graça nos dias de Noé. É como você e eu podemos hoje desfrutar de toda a bondade, toda a graça de Deus, sabe? Ver como isso, e com isso, como que podemos, como diz, né, essa ira de Deus, desse dia que virá sobre todos que desprezam essa graça. Sabe, eu quero que você anote aí, se você não estiver lendo, Hebreus no capítulo 11, no versículo 7, fala de Noé. E ele diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo ele temente a Deus, construiu uma arca, e para a salvação da sua família, para a sua salvação e da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem pela fé. Amém? Queria que você repetisse aí: herdeiro da justiça, que vem pela fé. Amém? Sabe, em um mundo de incertezas, de medo e de escuridão, a única certeza que temos como brilho de esperança são as promessas contidas na palavra de Deus. Sabe, a fé na palavra de Deus, ela é a segurança em meio a um mundo sombrio. O único lugar aonde o coração humano pode encontrar descanso é nas promessas contidas na palavra de Deus. Sabe, os homens não podem te dar essa garantia. Olha, a gente tem visto aí, antes da eleição, promete uma coisa, depois da eleição, a gente vê o que acontece, né? Bom, isso daí não precisa nem falar, amém? Sabe, entenda só, a palavra de Deus é a única que poderá passar os céus, a terra, mas sabe, a palavra do Senhor, ela não passará antes que se cumpra. Ela é digna de confiança. Na palavra você encontra luz para a sua vida, você encontra a promessa de Deus. Como poderia Noé, pensa comigo, como que poderia o pastor Noé, como poderia Noé, ele ter pregado a justiça durante 120 anos, se não tivesse tido a palavra de Deus como fundamento da sua pregação? Ele ficou 120 anos proclamando algo que não existia, que não se podia ver, que não se podia sequer, na verdade, imaginar a possibilidade, porque nunca havia chovido. Como poderia ele ter resistido o escárnio, sabe, o sarcasmo de um mundo infiel? Como que um homem, durante 120 anos, ele consegue administrar a sua família, cuidar da sua família, preservar a sua vida, preservar a sua família, aguentar todos os escárnios, todos os sarcasmos, todas ali as gozações que o mundo de então dava, porque a Bíblia diz que toda a carne, todas as pessoas, elas estavam corrompidas. Apenas Noé entendeu que Deus não queria destruir o mundo, que Deus queria salvar o mundo. Como que ele conseguiu fazer tudo isso? Como ele poderia ter testificado do juízo futuro e de uma salvação presente? Olha, um juízo futuro que viria sim sobre toda a humanidade, mas agora Noé estava dizendo de uma salvação presente para hoje, para amanhã, para agora, para neste momento. E ainda nenhuma nuvem ainda havia aparecido no horizonte. Impossível! Se não fosse a palavra de Deus no seu coração. A Bíblia diz que ele foi divinamente inspirado. A Bíblia diz que pela fé ele tornou-se um apregoador da justiça. A palavra de Deus era o único fundamento na vida de Noé, que ele se apoiava, que ele se garantia. Ele, sabe, não importa o que diziam os sábios, os cientistas, não importa o que ali a nata, os homens de fama, os heróis, os valentes da época diziam para Noé. Noé tinha uma promessa de Deus no seu coração. Noé tinha uma palavra de Deus. Noé tinha algo que ele se apoiava pela fé. E os olhos não via, a sua mente não processava, mas ele tinha no coração uma convicção de que a palavra do Senhor era fundamento na sua vida. A única coisa que pode garantir neste mundo sombrio de trevas na nossa vida, a única coisa que pode fazer com que nós perseveramos firmes e continuamente é a garantia da palavra de Deus no nosso coração.
Aquele que permite que a palavra entre na sua mente e desce o seu coração, acredite, nada vai abalar a vida dele, nada vai abalar. Pode vir a notícia do melhor especialista que for, ele diz: eu fico com a palavra de Deus, eu prefiro a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus, a palavra do Senhor é fiel, é majestosa, ela traz vida, ânimo, força ao nosso coração, ela é digna de toda confiança, querido. Sabe, assim hoje, da mesma forma, meu irmão, a única maneira de você suportar as afrontas, as investidas, as mentiras, as armas forjadas contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua prosperidade, contra a sua saúde, deste mundo tenebroso, a única coisa que pode te livrar hoje é a confiança, as promessas da palavra de Deus. Sabe, o seu futuro está pregnado, está pregado, predito na palavra de Deus. Sabe, é a sua confiança na palavra de Deus que te garante. Querido, presta atenção. Eu quero te dizer algo. Não existe uma palavra, não existe uma linha, não existe um versículo da palavra de Deus, um versículo que é contra a sua vida, que não é a favor da sua vida. Não existe nada que foi escrito neste livro que é para o seu mal, que é para trazer malefício para a sua vida. Não existe nada nessa palavra, não existe uma sílaba nessa palavra que não seja pensando em trazer bênção para a sua vida. O topo disso, né? A curva, o pico disso, né? Hoje se fala do pico disso, foi João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu Deus, o que mais podemos esperar de um Deus tão maravilhoso? Sabe, nós temos sido avisados e de uma maneira divinamente amorosa de uma salvação presente, hoje, agora para a sua vida. Neste exato momento, você pode provar dessa salvação. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 2, diz assim, que antigamente, no tempo de Noé, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, Deus falou, ou seja, Ele apregoou pelo Filho, que é a palavra viva, que é o Senhor Jesus, e quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Presta atenção, o Criador do universo, aquele que criou todos os mundos, Ele veio em carne para pregoar uma palavra de vida, e Ele tornou-se a própria salvação nas nossas vidas. Oh, aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Sabe, veja, a arca, voltando para a arca, ela promoveria o fim de toda a carne, sabe? Mas é também o remédio de Deus para todo aquele que crê. A arca é um símbolo da cruz, eu quero colocá-la como um símbolo da cruz. Fora da arca, ficaria toda a carne. Ficariam os homens de fama, os valentes, os heróis da antiguidade, e juntamente com eles ficaria a perversidade do homem, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração para o mal não poderia entrar na arca, não poderia fazer parte da arca, na arca não entraria. Sabe, isto não poderia viver pós-arca. Sabe, meu irmão, quando você crê no apregoador da justiça, sabe, Noé, ele representa, ele pode tipificar aqui um tipo de Jesus. Sabe, o próprio nome de Noé significa repouso. Quando Noé nasceu, Lameque, o pai de Noé, ele disse assim, este filho, o seu nome será Noé, ou seja, repouso, porque ele nos dará descanso desta terra amaldiçoada. Ele nos dará paz, ele nos trará um pouco de refrigério. Então veja, Noé era um filho que estava sendo gerado para trazer esperança para aquele povo. Assim como Jesus. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o repouso das nossas vidas.
Jesus é aquele que veio para que todo aquele que nele crê encontra um lugar aonde se reclinar. Jesus não tinha um lugar de reclinar a cabeça. Ele diz assim, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele diz, os passarinhos têm seus ninhos, a raposa tem seus covis, mas o filho de Deus não tem. Aonde ele encontrou um lugar para reclinar a cabeça foi na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado. E ali ele inclinou a cabeça para que eu e você pudéssemos reclinar a cabeça no seu peito, como João fazia. Nós podemos descansar nele, porque ele é o repouso das nossas vidas. Ele é a nossa esperança. Você, quando se identifica com Jesus, ou seja, quando você se identifica com o oitavo homem, era Noé e a sua família, eram 8 homens, 8 almas, Noé e mais 7 pessoas. Noé significa o número 8, é como se fosse um novo começo, uma nova esperança, um novo início. 7 é completo, perfeito, e o número 8 estava reiniciando. Então quando você se identifica com o número 8, sabe, você se identifica com aquele que é o justo. Como que você se identifica com ele, com Jesus? Sabe, que é representado pela pessoa de Noé. Sabe, foi dele a ideia da cruz. Não foi do homem. Embora os romanos usavam a cruz, mas sempre foi um plano de Deus a cruz. Assim como a arca, não foi uma ideia de Noé. Não foi Noé que pensou, acho que vou construir uma arca. Não, foi Deus que deu para Noé o modelo. Foi Deus que mostrou para Noé. Sabe, foi dele a ideia da cruz, assim como foi de Deus a ideia da arca. Quando você crê, você se identifica com ele. E quando você se identifica com ele, na cruz, você se torna como um morto para o mundo, e o mundo como morto para você. Então significa que a maldade do mundo não tem mais domínio sobre você. O medo do mundo não mais assombra o seu coração. A angústia do mundo não te assusta mais. O seu coração descansa em paz, que nada neste mundo pode te dar. A paz que nem nada neste mundo é possível te dar. Sabe, o seu coração tem uma segurança que nada neste mundo pode te oferecer. O seu coração desfruta de uma alegria que nada neste mundo poderia te proporcionar. Sabe, porque uma vez que você crê nesta obra da cruz, você entra em uma aliança com Deus. Sabe, você desfruta de uma aliança. Sabe, queridos, na verdade, lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 18, diz assim, contigo, porém, Deus falando para Noé, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Sabe, Atos no capítulo 16, no versículo 31, quando Paulo disse ao carcereiro que ficou todo preocupado, quando as correntes quebraram ali de Paulo preso, então ele diz assim, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a tua casa. Sabe, olha aqui para mim, a palavra salvo aqui em Atos 16, 31, é a palavra grega que chama-se sozo. Essa palavra significa salvar do perigo, salvar da destruição, salvar da enfermidade, salvar do julgamento e ira de Deus, salvar do sofrimento, ser resgatado, significa ser curado, significa ser próspero. Amém? Então quando ele diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo, ele está dizendo, crê no Senhor Jesus e você será livre de todas essas coisas. Você e toda a sua família. Quando Noé creu na palavra do Senhor pela fé, ele confiou em Deus. E ele não só confiou, mas ele tornou-se um apregoador da justiça, dizendo para todos ali que haveria uma salvação, que tinha uma salvação disponível. Sabe, quando Noé, na verdade, ele anunciou essa palavra, veja só, ele estava trabalhando em cima de algo que iria proporcionar uma salvação para ele e para toda a sua família, para toda a sua casa. Ele estava livrando de tudo aquilo que estava por vir. Entende? Não só isso, mas aquele que se aliasse com Noé naquele empreendimento, automaticamente
ele seria livre da maldade que o mundo estava imperando naquele momento. Sabe, quando você crê no Senhor Jesus, quando você crê no Evangelho, quando você crê na promessa de que há um Deus bom e que providenciou uma graça para você, e você não precisa pagar por isso, você não precisa fazer nada por isso, você só precisa usar a sua fé, você só precisa crer, você só precisa dizer assim: eu creio, Senhor, eu acredito e eu quero isso. Essa confiança gera uma esperança no seu coração. Essa esperança, ela purifica de toda maldade. Porque quando você faz isso, você se identifica com Ele e você se torna livre da corrupção do mundo. E você se torna então agora enganjado em um projeto de ser um apregoador de justiça, identificado com o oitavo homem. O oitavo homem é o Senhor Jesus. Sabe, a salvação providenciada por Deus é para você e para toda a sua família. Sabe, se você tem se identificado com o Senhor, se você tem crido no Senhor, sabe, essa promessa é para você, a salvação é para você, o livramento é para você, e acredite, para toda a tua família. Você talvez possa dizer assim: ah, mas a minha família eu não sei se vai dar certo, ah, eu estou vivendo uma luta muito grande, ah, o meu esposo não quer saber de Jesus, a minha esposa não quer saber, ah, os meus filhos estão totalmente desorientado por este mundo afora. Acredite, querido, Deus só precisa de você crer, confiar, de declarar que essa promessa é sua, porque o Senhor disse que será salvo tu e toda a tua casa. Sabe, esta é a graça de Deus. Sabe, Ele não tinha obrigação de providenciar a nossa salvação, mas Ele te amou a ponto de construir esta arca, essa cruz, e por meio dela nos salvar. Aquele que se identifica com Cristo, ele se identifica com a cruz. E uma vez que ele passa pela cruz, acredite, o mundo está morto para ele. O medo não domina mais o coração dele. Ou seja, ele desfruta de uma segurança em Cristo Jesus. Ele está oculto em Cristo Jesus. Amém? Sabe, é como diz o salmista: a minha alma suspira por ti, Senhor, assim como a corça suspira pelas correntes das águas. O nosso coração começa a ter fome, desejo, anseio. Por que que vou querer viver em um mundo que quer me destruir, em um mundo que quer me enganar, em um mundo que quer fazer mal para mim, enquanto há uma arca construída, há uma cruz construída, e um lugar onde que, se eu creio nele, eu me identifico com ele, e quando eu me identifico com ele, eu sou salvo da ira de Deus e de toda a malignidade deste mundo. Aleluias! Oh glórias! Aleluias! Sabe, a chuva, ela representa toda a ira de Deus sobre as maldades, iniquidades, pecado daquela geração. Sabe, a Bíblia diz que Deus abriu as comportas dos céus e fez cair copiosa chuva sobre a terra. Sabe, na cruz, Deus abriu os céus e derramou toda a sua ira, a sua indignação contra o pecado, contra a maldade, contra a desobediência, contra o desprezo, contra a desonra, contra o abandono, contra a irresponsabilidade de cada um de nós. Ele derramou sobre Jesus Cristo. São como as águas do dilúvio que veio sobre toda a terra e que matou e destruiu toda a carne. O fim de toda a carne é a cruz de Cristo. Na cruz, a carne morre. A carne fala de uma natureza, a carne fala de um temperamento, fala de uma vida, de uma semente corruptível, de uma semente do mal, do pecado que está em nós. Mas quando você vai para a cruz, você recebe uma nova semente, uma semente de vida, uma semente de Cristo, uma semente plantada no seu coração, uma semente que brota para a vida, para viver uma vida plena com Deus. Mas não existe nenhuma possibilidade dessa semente, ela está na terra, onde a carne, é preciso que a carne morra na cruz, para que na cruz nasça uma vida identificada com Cristo. No terceiro dia a ressurreição, a esperança, a cruz fala disso. Depois do dilúvio, então Noé saiu da arca para uma nova vida.
onde toda a terra estava lavada, a um novo propósito, um novo caminho. Jesus recebeu toda essa ira de Deus na cruz, para que eu e você possamos simplesmente crer e entrar na arca, ou seja, entrar nesta cruz e viver uma vida plena com o Senhor. Olha, esta é a graça de Deus, é o favor de Deus para um povo, sabe, que está disponível para mim e para você hoje. É tão simples como tomar um copo de água quando se está com sede. Sabe, ele diz: quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Sabe, não há graça maior que esta, querido. Você não encontrará no universo amor maior do que este. Não precisa andar com o coração temeroso, pesaroso, sabe? Não precisa estar atormentado com o seu futuro, sabe? Entregue hoje a sua vida ao Senhor, entregue o seu futuro, entregue a sua família, e você verá o cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sabe? Essa é a chamada do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, quando eles entraram na arca, a arca ela não tinha janela dos lados. Sabia? Não tinha janela aos lados. A única janela que tinha na arca era uma abertura que tinha em cima. Quando nós entramos na arca, quando nós entramos na cruz, quando nós nos identificamos com o Senhor, quando cremos na sua obra no Calvário, sabe o que significa? Não ter janela dos lados. É que você, na verdade, não precisa ver, não precisa ficar olhando todas as desgraças que está acontecendo, todas as ameaças do diabo, todo o mal que está se assolando sobre a vida da humanidade. Você precisa olhar para cima, você precisa olhar para o céu, você precisa olhar para o Senhor. É dele que vem o seu socorro, é dele que vem o seu livramento, é dele que vem a sua esperança, é do Senhor. Sabe, aquilo que era de mal sobre a terra, sobre a maldade de todos os homens, sabe, à medida que a água caiu, à medida que a arca caía, que a água caía, então a arca ia ser levantada, ia ser elevada, sabe, deixa eu te dizer uma coisa, aquele que está seguro com o Senhor, aquele que faz do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza, sabe, tudo isso não é automático na sua vida. Você precisa crer nisso, sabe? E aquele que faz do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, tudo aquilo que parece ser mal, tudo aquilo que parece ser trevas, tudo aquilo que parece ser morte, tudo aquilo que parece ser juízo, tudo aquilo que parece ser desgraça, para a vida daqueles que estão na arca, elas elevam você. Quem está fora da arca, na verdade, eles não podem ver o que está dentro da arca. Mas eu quero encerrar dizendo algo para você. O porquê que muitos recusam essa cruz. Por que muitos rejeitam essa cruz? Sabe, um instrumento rústico. É um instrumento horrível de se ver. É um instrumento que lembra a morte. É um instrumento que lembra dor, sofrimento. Mas sabe, é um instrumento que para os judeus é escândalo. O grego é loucura. Um instrumento que os sábios, os entendidos, os intelectualizados deste mundo, eles não aceitam. Eles se recusam. Porque na cruz, não importa qual é o seu nível intelectual, qual é a sua condição financeira, todos são nivelados, todos são igualados. Sabe, aquele que se acha muito sábio, ele tem que abrir mão da sua sabedoria
para aceitar a loucura da cruz. Sabe, aquele que é muito simples, talvez até ignorante, ele tem que crer também na cruz. Sabe, e por isso as pessoas elas preferem, na verdade, achar que isso não pode trazer mudança na sua vida, porque não há lógica para elas. Mas Paulo diz assim, eu não me envergonho da cruz, porque ela é o poder de Deus para a salvação, sabe, de todo aquele que crê, de todo aquele que confia, porque a cruz é a mensagem do Evangelho, não há outra mensagem, não há outra palavra. O nome que você precisa para ser salvo, ele não está no cientista, ainda que possa vir deles, mas o nome que nós precisamos para uma salvação completa, plena na nossa vida, ele está no nome, o único nome que é dado sobre a terra, para que todo homem seja salvo, é o nome de Jesus. E esse Jesus é o Jesus que construiu a ideia da cruz, e ele disse que é pelo caminho da cruz, não há outro caminho pelo qual o homem possa ser salvo. Não há outra maneira. É quando você se identifica, é quando abrimos mão do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa autossuficiência e nós nos entregamos completamente a Ele, nos identificamos com Ele. É somente então, quando nós nos identificamos com Ele, na sua morte, quando Ele tira o desejo, o prazer do mundo da nossa vida e coloca o amor, o desejo, o prazer de Deus na nossa vida. O querer de Deus, de conhecer a plenitude deste Deus, de o adorar, de o servir, de buscá-lo, é que nós encontramos a verdadeira paz no nosso coração. Sabe, nesta noite, eu encerro dizendo a você, abra o seu coração. Sabe, você que talvez está com a sua vida meia balançada, meia duvidosa, sabe, pensando em desistir, pensando em olhar para trás, tentando voltar à sua velha vida, pensando em recomeçar a vida, dizendo, se eu não me virar pela minha vida, quem vai se virar por mim? Eu digo, você está errado. O Senhor já providenciou algo para você, já providenciou uma salvação, o Senhor providenciou uma vida plena na presença dEle. Nesta noite, abra o seu coração, diga, Senhor, eu quero, assim como se bebe um copo de água, é simples, é tão simples que se torna muitas das vezes na vida das pessoas algo tão complicado. A salvação é uma das coisas mais simples que existe. Não há nada mais simples do que a salvação. É só você dizer, eu quero Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero que o Senhor entre, que o Senhor muda a minha vida, muda o meu futuro, as incertezas, os medos da minha vida. Esse medo é provocado pelo mundo e o único refúgio que existe é a cruz de Cristo. Diga, eu quero a revelação da tua cruz na minha vida, eu quero o poder da tua cruz na minha vida, eu quero uma vida plena contigo, e só há vida plena naquele que passa pela cruz. Antes da cruz é angústia, é tristeza, é morte, é todo esse tipo de situação que vemos, mas aquele que passa pela cruz, então ele encontra descanso do outro lado, ele encontra refrigério do outro lado, ele encontra paz do outro lado, ele encontra salvação na sua vida, no seu corpo, ele encontra salvação na sua família, no seu futuro, nos seus sonhos, em toda a sua vida, porque a salvação é plena para a sua vida. Aleluias, e glória seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você, onde quer que você esteja. Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. E se porventura você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, talvez você diga, Senhor, eu nunca tomei uma decisão a sério, mas hoje eu quero tomar uma decisão definitiva. Se é verdade o que esse homem está dizendo, Senhor, diga, eu quero isso na minha vida hoje, e eu faço isso com todo o meu coração. Então que você hoje faça essa decisão, entregue a sua vida para Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu entrego agora a minha vida. Diga para ele, Senhor, eu reconheço que até hoje tenho falhado, mas eu entendi nesta palavra que o Senhor providenciou um refúgio para mim.
Um refúgio que aparentemente não é tão atrativo, Senhor. Um refúgio que aparentemente não é tão bonito, Senhor. Um refúgio que eu não vejo beleza, eu não vejo formosura. Mas a verdade é que verdadeiramente neste lugar o Senhor levou as minhas dores, as minhas enfermidades. Levou o meu pecado, Senhor. Eu recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confio em Ti, Senhor, plenamente. Acredite, se você fez essa oração que nunca tinha feito, a partir deste instante, deste momento, acredite, você faz parte agora daqueles que estão qualificados para entrar no descanso do Senhor. Amém? Você vai provar de paz no seu coração. Você vai provar de uma bonança de Deus na sua vida, de um repouso de Deus na sua vida. Acredite, você não mais estará sozinho neste mundo tenebroso. A partir deste momento, o bendito, o doce, o maravilhoso, o soberano Espírito Santo, ele veio fazer morada na sua vida. Acredite, a partir de agora, o Espírito Santo habita na sua vida. Ele faz morada no seu coração. A sua vida não é mais um casebre triste, angustiado. Passou a ser um palácio do Criador dos céus e da terra. Deus habita em você. Que você sinta essa presença em nome de Jesus. Que você sinta a paz, sinta o gozo, sinta a plenitude de Deus na sua vida neste momento, em nome de Jesus. Você que está indeciso, está em dúvida, está pensando, poxa, Deus não se importa comigo, Deus não liga para mim, sabe? As coisas estão difíceis, eu sou sozinho, ninguém liga, nenhum amigo manda uma mensagem para mim, nenhum amigo se importa comigo. Oh, meu querido, como você está enganado. Se você soubesse que o Rei de todos os da terra, que o Rei do universo, ele se importa com você. E hoje, sabe, confie na palavra dele, abra o seu coração e diga, Senhor, é verdade, a partir de hoje eu me alinho contigo, eu renovo a minha mente, o meu pensamento, Senhor, e eu me volto para ti. Eu quero começar a cada dia mais depender do Senhor. Desenvolva este relacionamento com Deus e você vai desfrutar da plenitude e da presença do Senhor da sua vida. Que você possa, neste momento, desfrutar dessa plenitude do Senhor. Amém? Acredite, Deus é maravilhoso e faz de você, na verdade, morada dele, templo dele. Ele veio habitar na sua vida. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar por aqui. Já até passamos um pouco o tempo, peço que você me perdoe, normalmente a gente faz isso em menos tempo, mas eu quero que você esteja conosco. Terça-feira nós teremos uma outra live, uma outra ministração que é referente ao nosso culto de terça-feira, né? De quinta-feira nós temos a nossa célula, só que a nossa célula, ela não é uma célula online, nós temos um aplicativo do Zoom, e fazemos só entre nós. Se você quiser participar, você entra em contato e aí baixa o aplicativo e pode fazer parte conosco dessa célula. Amém? Nós temos algumas coisas postadas no nosso YouTube, né, no Instagram e aqui que nós estamos postando. Amém? Ora por nós, estamos orando pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Amém? Eu quero que você saiba que nós estamos à sua disposição. Você tem aí não sei como que é, mas você tem aí acho que é o message, né, do nossos contatos. Você pode entrar em contato. Se você tomou uma decisão hoje, entregar a sua vida para Jesus, fala pra gente, diga assim, hoje eu tomei uma decisão, abri o meu coração, eu convidei Jesus para morar na minha vida. Faça isso, para a gente saber o que está acontecendo, né? Isso alegra o nosso coração. Você que se reconciliou com o Senhor, você que foi abençoado, manda uma mensagem, diga, sabe? Isso nos incentiva, nos fortalece para continuar dizendo
desse amor tão maravilhoso de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado mesmo por você estar comigo até este momento. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Sabe, eu te encorajo de verdade. Olhe para o Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Sabe, olhe para o Senhor. Confia nele. Deposita nele a sua esperança. Diga, Senhor, o Senhor disse que vai salvar. Então eu creio que o Senhor vai salvar. Ainda que tudo desmorone ao seu lado, se apegue à palavra de Deus. Fique firme à palavra de Deus. Amém? Ele nunca falhou comigo. E eu tenho certeza que nunca vai falhar com você. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluias. Então não esqueça, se você tomou uma decisão hoje, seja lá qual for o momento que você for ouvir esse vídeo, manda pra gente. Amém? Dá um toque. Que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe. Amém? Tenha aí um final de noite abençoado. E para de ficar assistindo televisão, essas notícias ruins, tá bom? Para de ficar vendo isso daí. Amém? Houve uma pregação que fala do Evangelho, que fala da cruz de Cristo, que fala do amor do Senhor, que fala da graça do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Ô Valdinei, Deus abençoe, Valdinei. Prazer te rever aqui, viu? Glória a Deus pela sua vida, o Edson, a Miriam, meu pastor Ricardo Ferreira está ali, que Deus abençoe, amém? Dona Zosma, minha sogra, Nelly, glória a Deus, o Eric, ô Eric, Deus abençoe, amém? Glória a Deus, abençoe a sua vida, a sua família, sua mãe, em nome de Jesus, amém? Cada um de vocês seja abençoado, para a glória do nome do Senhor, amém? Aleluias. Tchau, gente. Desliga você primeiro. Tchau.